Oi, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar início, né, às nossas aulas através dessa plataforma que eu escolhi, né? Espero que dê tudo certo. E a nossa aula hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos adentrar nesses conteúdos sobre guerra e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Espere um minutinho. Pronto, vamos começar, né? Eu preparei algo legal para vocês, espero que vocês gostem. Vocês sabem como me encontrar em caso de dúvidas, né? Sugestões. Vocês têm aí as redes sociais que podem estar me procurando para tirar as dúvidas. Fora que vocês podem deixar comentários aí também, certo? Que eu vou estar lendo e respondendo a vocês. Também quero avisar que vou estar deixando para vocês a dica de um vídeo muito bacana que trabalha uma das fases da guerra. Na realidade, a maior parte da Primeira Guerra Mundial, a gente diz que foi uma guerra de trincheiras. E aí, a dica de vídeo que eu vou dar para vocês é um trecho de um documentário que aborda justamente como era uma guerra de trincheira, qual era a realidade dos soldados em meio a uma trincheira. Vamos começar? Bom, aí no primeiro slide você já tem título da nossa aula, Primeira Guerra Mundial, mas vocês também têm o período em que essa guerra aconteceu, né? Nós temos aí o século XX, né? O século XX começou como um século muito esperançoso, né? As pessoas saíram do século XIX e adentraram o século XX achando que era o ano, aliás, que era o século, né? Onde tudo iria acontecer de uma forma perfeita. Na realidade, eles acharam que o avanço da tecnologia seria utilizado de uma forma exemplar. E aí nós vamos perceber que não foi bem assim. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Então vamos começar. Bom, vamos entender um pouquinho do período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, né? A eclosão da guerra em si. Eu comecei dizendo para vocês que o século XX ele começou com a grande esperança de que tudo ia muito bem, né? Eram os chamados anos felizes e despreocupados, o período da chamada Belle Époque, né? Mas se de um lado a gente teve a Belle Époque, do outro a gente teve a paz armada. E aí a gente costuma dizer, e agora? Foi Belle Époque ou foi paz armada? Foi uma bela época ou foi um período de paz armada? Paz armada, que é isso? Meio contraditório, né? Como é que pode ter paz e ser armada ao mesmo tempo? Então nós vamos buscar entender no decorrer da aula. Mas vamos lá. Como foi que isso tudo começou? Os antecedentes desse conflito mundial, né? O período da Belle Époque, né? A Europa viveu um período de relativa paz, progressos tecnológicos, científicos, reformas sociais e elevação do padrão de vida. Aí vocês têm uma imagem que mostra um pouco, né, do cotidiano daquela sociedade. Foi também um período de crescente nacionalismo, busca de novos mercados consumidores, matéria-prima, investimentos bélicos. Daqui a pouquinho eu vou falar mais propriamente sobre isso. E tudo indicava um possível conflito. Como assim, professora? Era um período que aparentemente estava tudo em paz, né? Uma bela época, mas no fundo se sabia que um conflito poderia estourar a qualquer momento. Exatamente isso. Vamos buscar entender o porquê. Bom, primeiro de tudo, nós estamos falando de um período de fome imperialista. Como assim, fome imperialista? A busca por mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata. Então, as grandes nações, né, elas vão em busca desses mercados, dessas regiões nas quais elas possam investir. Então, vai ter uma disputa entre grandes potências do período, e aí eu estou falando de países da Europa, né? Estou falando do Japão, estou falando dos Estados Unidos, grandes potências que partem em busca desse imperialismo, ou, como a gente costuma chamar,
colonialismo, uma nova forma de colonizar, de disputar regiões e dominar. Então, eu já tenho um atrito entre as grandes nações nessa disputa, nessa corrida imperialista. Observem aqui. Nessa corrida imperialista, nessa busca por regiões, eu coloquei aqui alguns atritos para que a gente possa entender. A primeira rivalidade que eu coloquei aí foi entre Inglaterra e Alemanha. Vocês estão lembrados, tenho certeza, 8º ano, Revolução Industrial. Qual foi o país pioneiro da Revolução Industrial? Isso, Inglaterra. Muito bem, lembraram, né? Então, a Inglaterra, ela saiu na frente, ela despontou, né? Mas a Alemanha já estava fazendo uma concorrência pesada à Inglaterra. Então, essa rivalidade entre Inglaterra e Alemanha se deu em busca desse mercado, né? Em busca dessa corrida industrial. Além disso, o outro atrito que eu coloquei aí para vocês, França e Alemanha. Esse atrito aí, ó, era antigo. Na realidade, a França tinha uma região chamada de Alsácia-Lorena. Essa região era rica em minérios, ferro. Então, era uma região que para a França era importante. Mas em um conflito, a França, na Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu essa região para a Alemanha. E agora, era a hora do revanche. Eu acredito que vocês saibam o que é uma revanche, né? Ah, tipo, perdi, né? E agora eu quero uma oportunidade de dar o troco, dar a volta por cima, enfim. Eu marco um novo jogo e tento ganhar. Pronto, revanche. Foi o que a Alemanha estava tentando. Aliás, a França estava tentando com a Alemanha, né? Porque a Alemanha estava ocupando um território que era francês, a região de Alsácia-Lorena. Então, surge essa ideia de revanchismo francês, a ideia de ter de volta o seu território. Então, vejam, eu já tenho um atrito entre Inglaterra e Alemanha, eu já tenho um atrito entre França e Alemanha, e isso tudo é antecedente, viu, gente? A guerra nem começou ainda. Eu estou falando do período que antecedeu 14, porque em 14 o bicho pegou de verdade. Aí nós vamos lá, corrida armamentista. O que foi essa corrida? Gente, enquanto supostamente tudo estava em paz, na realidade as grandes potências estavam desenvolvendo a sua indústria bélica. Quando eu falo indústria bélica, eu estou falando da indústria de armamentos voltados para a guerra. Então, supostamente paz, mas as nações estavam se equipando porque elas sabiam que essas rivalidades que estavam acontecendo poderiam culminar em um conflito. Então, estavam se preparando, desenvolvendo a sua indústria bélica. Ó, o armamentismo e a rivalidade bélica entre o Reino Unido e a Alemanha. Uma charge de 1910. Essa que vocês estão vendo aí. Antes de falar da formação dessas alianças, que também antecedeu a guerra, certo? Peraí, quem são meus amiguinhos aqui? 2 blocos são formados, Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Mas tem uma questão que eu não falei para vocês e que também foi muito importante, que foi a questão balcânica. A região da Bósnia-Herzegovina era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Só que a Sérvia, naquela região, tinha o desejo de construir a chamada Grande Sérvia, juntar todos os povos eslavos que ali viviam. E aí, como fazer isso? O Império Austro-Húngaro dominando a região, é claro que não ia deixar. A Alemanha sai em defesa do Império Austro-Húngaro, até porque a Alemanha queria construir uma estrada de ferro na região. A Rússia, por sua vez, sai ao lado. Enfim, meus amores, vamos lá. De um lado, a Tríplice Entente, do outro, a Tríplice Aliança. Nesse vai e vem, nessas disputas, não é? Que nós acabamos de estudar,
e que vocês viram, né, a disputa com a Alemanha e França, Alemanha e Inglaterra, a questão balcânica, enfim, as alianças são formadas. De um lado, como vocês estão vendo aí, nós temos principalmente a Inglaterra, França e Rússia, mas vai chegar o ano de 1917 que a Rússia vai sair da guerra e os Estados Unidos, entram no conflito. Do outro lado, eu tenho a Alemanha, principalmente a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. O Império Turco-Otomano também participou. Porém, a gente fala principalmente esses 3 primeiros países que vocês estão vendo aí, ok? Vocês já sabem mais ou menos por que eles estavam em lados opostos. A Itália era aquele país em cima do muro, sabe? Começou do lado da Tríplice Aliança, mas depois pulou para o outro lado. Vamos seguir aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, vamos lá. Formadas alianças, o cenário está todo posto aí. A Primeira Guerra Mundial finalmente eclode, né? A eclosão de um conflito. Qual foi o estopim, ou seja, qual foi a causa imediata para que essa guerra viesse à tona? O que foi que aconteceu? Bom, vocês estão vendo aí a imagem? Essa imagem aí é do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, herdeiro do trono, né, austro-húngaro, resolveu desfilar em carro aberto na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, região que era um barril de pólvora. Aquela região que estava sendo disputada, Império Austro-Húngaro, Alemanha, Rússia, Sérvia. Então, ele simplesmente quer se dar o luxo de desfilar em carro aberto com a sua esposa Sofia, mostrando que quem manda ali é ele. O que acontece? Um estudante que fazia parte de uma sociedade secreta, a Mão Negra, simplesmente matou Francisco Ferdinando. Ele atirou em Francisco Ferdinando e na esposa dele, Sofia, ambos morreram. Com a morte de Francisco Ferdinando, o nome do estudante era Gravilo Príncipe. Com a morte de Francisco Ferdinando, o que acontece? A Primeira Guerra Mundial. Veja, o governo austro-húngaro responsabilizou o estudante sérvio, Gravilo Príncipe, né, pela autoria do atentado, declarando guerra à Sérvia. Quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, minha gente, quem é que apoiava a Sérvia? A Rússia. Quem é que apoiava o Império Austro-Húngaro? A Alemanha. Aquela política de alianças começou a funcionar. E aí, vamos para a guerra, né? Essa primeira imagem mostra uma grande característica da Primeira Guerra Mundial. No início, foi uma chamada guerra de movimento, movimentação das tropas. Mas, boa parte do conflito a gente denomina de guerra de trincheiras. Lembram que no início eu falei para vocês que eu tinha uma dica de vídeo? Pronto. O vídeo retrata a realidade em uma trincheira. Então, vocês vão assistir o vídeo que eu vou indicar para vocês para poder ter noção de como era essa realidade dentro de uma trincheira. E depois eu vou cobrar algo de vocês a partir do vídeo. Bom, olhem aqui a imagem mais de perto de uma trincheira. São esses buracos cavados, né, gente? E era muito difícil você se locomover, certo? Porque a qualquer momento você poderia ser atingido. Aqui vocês têm um esqueminha que mostra. Lá em cima vocês têm aí a terra de ninguém. Você ir para a terra de ninguém era saber que você vai, mas não sabe se volta, certo? Era ali que o bicho pegava e poucos se arriscavam a ir para a terra de ninguém. Aqui vocês têm os arames farpados, né? A primeira linha da trincheira, a segunda linha, a terceira. E lá atrás você tinha, né, o suporte, logística, a tropa reserva, o hospital de campanha. Então, era mais ou menos assim que eles se organizavam. No vídeo, vocês vão poder visualizar melhor como era a trincheira. Bom, chega o ano de 1917, ano decisivo para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Rússia estava vivendo um conflito interno. A situação da Rússia não era nada boa. Nós vamos estudar no nosso próximo conteúdo, Revolução Russa. A situação da Rússia era precária.
né? A população, meu Deus do céu, passando uma situação terrível. E o país envolvido em uma guerra. Sob pressão, a Rússia assina um acordo e é retirada da Primeira Guerra Mundial, sai da Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, os Estados Unidos se beneficiavam com o comércio de materiais bélicos e alimentos, né, forneciam esses materiais. Os Estados Unidos, em 17, entraram efetivamente na guerra, temendo o não pagamento das dívidas com a Tríplice Entente, né? E os desentendimentos com a Alemanha. Por quê? Simplesmente a embarcação norte-americana foi torpedeada pela Alemanha. Então, se vocês forem questionados, qual o argumento que os Estados Unidos utilizou para entrar na guerra? Foi torpedeado, certo? Foi atacado. Então, simbora. Mas, na realidade, ele também tinha o temor de não ter as dívidas pagas, caso os países, né, da Tríplice Entente aí perdessem o conflito. Até aí tá tranquilo? Vamos seguir. Bom, após a entrada dos Estados Unidos, a guerra já estava praticamente chegando ao fim, certo? Os Estados Unidos entrou com suporte, né, de armamentos excelente para aquele momento, a tropa descansada, enquanto os outros soldados dos outros países estavam anos em guerra, entrincheirados. Então, a partir da entrada dos Estados Unidos no conflito, ao longo de um ano, pesadas derrotas foram infligidas à Tríplice Aliança, culminando com a redenção da Áustria e, posteriormente, da Alemanha. Com a derrota, a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Na realidade, a Alemanha foi colocada como a grande culpada da guerra. Por esse tratado, a Alemanha perdeu parte do seu território, teve que ceder colônias, teve o seu exército, o tamanho dele limitado, a questão da indústria bélica também foi restringida. Então, foi uma série de sanções que a Alemanha sofreu. É tanto que depois, essas sanções que a Alemanha sofreu vão servir de incentivo para o surgimento de quem? Adolf Hitler, nazismo, nós vamos estudar depois. Terminado o conflito, surge a chamada Liga das Nações, né? A Liga das Nações tinha por qual objetivo? Manter a paz mundial, assegurar a paz mundial. Professora, conseguiu? Não, é tanto que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que foi bem pior do que a primeira, até pelos armamentos que foram utilizados. Bom, e o Brasil nessa? Ficou de boa só assistindo? Na realidade, o presidente do Brasil, Venceslau Braz, entrou na guerra. Declarou guerra à Tríplice Aliança, né? Só que qual foi a participação do Brasil no conflito? Foi uma participação, sabe, daquele jeito? Não, né? A participação militar do Brasil no solo europeu foi pequena, resumindo-se algumas ações dos pilotos da Força Aérea, né, treinados na Europa, e apoio médico, além do fornecimento de alimentos e matéria-prima. E a Marinha, né, tinha a incumbência ali de patrulhar o Atlântico. Então, não foi uma participação tão grande, mas participou. Na Segunda Guerra, ele vai ter uma participação maior na Segunda Guerra Mundial. Ó, um resumo aí, um resumão, né, da Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham compreendido, sendo que eu ainda vou deixar para vocês 2 sugestões de vídeos, certo? Para que vocês possam aí complementar o estudo de vocês, certo? Ó, um beijão, fiquem com Deus e fiquem ligadinhos, certo? Porque eu vou estar mandando para vocês aí algumas atividades. Beijão, gente. Saudade de vocês. Tchau.